concorrência. Cara do céu, eu comecei a viver minha vida dentro da minha própria condição. Eu não tenho um carro do ano, meu popular tá bom. Eu não tenho uma casa legal, eu tenho uma casa que eu consigo, é meu porto seguro, eu consigo sentir, parar aqui, ninguém me encher o saco, sentar, ficar eu com as minhas lembranças, ficar eu com as minhas conquistas, ficar eu com as minhas dores e agradecer tanta gente e o mundo e essas oportunidades que me deu. E eu aprendi a ser grato. Eu aprendi a ser grato. A gratidão, ela está aqui no meu sangue. Eu sou extremamente grato a centenas de pessoas que me ajudaram. Não foi só uma ou duas, não. Eu vou cometer a maior injustiça de eu querer falar nomes aqui. São centenas de pessoas que nos ajudaram. E é assim, centenas de pessoas nos ajudam. E a gente não consegue perceber isso e não consegue reconhecer isso. Esse é o mal do ser humano. Não consegue reconhecer e valorizar as pessoas que nos ajudam na caminhada. Você acha que um pouco de ter muita qualidade na época que vocês jogavam, você, o Ney, o Reinaldo, o Ronaldo Guiar, Alexandre, Aritana, também não posso falar também, vou esquecer o nome de pessoas aqui. Você acha que era mais essa gana e de vencer? Hoje o moleque tá na base e tá ganhando 30 mil por mês, ganhando 20 mil. Pra que ele vai correr? Pra que ele vai querer ser profissional? Na sua época não era assim, pô. Com certeza, isso aí é essencial. O que você falou é tudo. Essa vontade de vencer, porque assim, esses meninos de hoje, esses jogadores de hoje, que tem já essa estrutura por trás, estrutura fundamental. O jogador, o que ele tem só dele se aprimorar, ele se aperfeiçoar as qualidades dele. Que hoje em dia você pode melhorar o seu intelecto. Você vê o jogador de futebol hoje, ele tem um assessor por trás, ele tem um assessor social que cuida da família dele, ele está viajando, a família dele está bem instalada, às vezes a família dele vai tudo com ele aonde que ele for, entendeu? Ele tem condições de aprender uma nova língua, ele tem condições de ter um estudo financeiro para cuidar do dinheiro, ele tem pessoas que cuidam do dinheiro dele, da vida dele, então o negócio dele é só jogar futebol. Aí ele vê lá na conta dele lá, caindo 40, 50 mil reais, aí chega dentro do campo, tem certas circunstâncias que você tem que dar um algo mais. E cadê esse algo mais? Cadê aquela vontade? E por que eu vou meter a minha cara ali? Por que eu vou arrebentar? Por que eu vou me estourar todo? Pra quê? É isso aí que hoje em dia o jogador ele não tem essa consciência. Tem alguns que têm, não estou falando de todos, tem alguns que têm, mas a maioria que entra hoje em dia com essas mordomias, eles deixam a desejar nessa outra parte. A vontade de vencer deles é bem inferior a um outro, é bem pequena. Nosso futebol mesmo no Brasil, depois que você começa a sair um pouquinho e ir para outros países e ver a cultura de outros países, nosso individual é bom, mas o nosso conjunto é péssimo. Nós, como temos que jogar em conjunto, é difícil demais. Agora, quando o individual começa a sobressair, pode ter certeza, a gente tem muito êxito. Tanto é que as seleções brasileiras mesmo aqui, quando tem no nossa seleção, convocação e a gente monta equipe boas, a gente, nos últimos 20 anos para cá, foi mais o individual que fez do que o conjunto. O único conjunto que eu vi, que consegui ver, que eu tinha pouca idade na época, foi o conjunto de 82. A Copa do Mundo de 82 eu vi os jogadores muito unidos ali. Depois lá pra cá é muito individual, você vê em 94, Romário, individualista, em 2002 também, individual de Ronaldinho, individual de Ronaldo Fenômeno. Não é individual de ser egoísta, é um individual de fazer a diferença pelas suas qualidades. Precisava daquilo ali. Exatamente. Quando eu falo lado individual, não é do lado individual de ser egoísta, né? O lado individual de ser egoísta é o nosso Neymar. Por que a nossa seleção hoje em dia não flui? Porque ali é o egoísmo, ali joga para si, então é difícil de você ter um conjunto, encaixar um conjunto, porque você coloca lá uma pessoa que é extremamente egoísta e uma pessoa que tem um poder de grupo muito forte, o grupo se rende ao egoísmo. A maioria das jogadas vai ser pro egoísta, e aí é onde a gente não consegue. Os caras arrumam um jeito de neutralizar o nosso egoísta, que já aconteceu aí, neutraliza o nosso egoísta, nós não temos um grupo para jogar. Ninguém consegue mais jogar. Então, eu acho que nossa seleção deveria ser assim, diferente. Melhorar o conjunto.
Porque o individual, nós temos muitos jogadores bons individuais. Você entrou num ponto bom aí de se pensar, de se analisar. Antigamente, a gente tinha muita qualidade, né? Na 94, 2002, 2003, 2006. Você tinha o time titular que era muito bom, você tinha o time reserva que fazia a sombra para o time titular. Hoje, não estou defendendo o Neymar, eu tenho meu ponto de vista. Sim. Não será que ele não pensa que essa bola não vai voltar com qualidade para ele? Se fosse convocado, quem tem que ser convocado mesmo para a seleção? Você sabe do que eu estou falando. Igual você falou, às vezes o cara é vendido, ele aparece no time para ser vendido. Por que o cara no Brasil não serve? Só serve jogador de fora. Entendeu? Não será que não era o caso da seleção convocar quem está bem no momento? Igual você estava voando. Por que você não foi convocado para a seleção? Porque você não estava num time muito grande? Porque você não estava na Europa? Por quê? É assim, sabe? O nosso Brasil aqui, o Brasilzão, o nosso velho de guerra, assim, a minha opinião, a gente tem umas 4 seleções brasileiras aqui dentro, se for fazer justo. Você pegar cada campeonato aí, você pegar os melhores da Copa do Brasil. Ou se você pegar o melhor jogador da posição de cada estadual, Estado de São Paulo, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato do Rio Grande do Sul, pega de cada posição, os melhores jogadores de cada posição, você já monta ali, você monta uma seleção brasileira. Não é assim que é feito, né? Não, se você vê, só você pegar os melhores jogadores de cada posição, né? Aí quem que vai escolher o jogador? O duro é isso. O que está fazendo hoje em dia os jogadores formar hoje a base da seleção brasileira é a escolha. E quem que escolhe? O bom. Você tem o bom. O extraordinário é a coisa, produto da mente. E a mente que está por trás. Você fala assim, o Richard é pior que o Michael do Flamengo. Se você for ver bem, olhar aqui, você vê o Richard e o Michael do Flamengo. Isso, por exemplo. O Michael, porque o Michael está no banco do Gabigol e de um outro jogador lá. Não é? Mas na minha opinião, ele sendo alimentado o potencial dele, dada a estrutura certa para ele, corrigindo os erros que tem e dada a confiança que tem, esse moleque é melhor que um monte de jogador que está na seleção brasileira. Mas não vende. Mas não vende, então, não aí vende. Que tá. Quem escolhe não é o treinador. Quem escolhe é um conjunto de situações por trás que faz o treinador a ser pressionado, e ele também entra nessa pressão, ele aceita essa pressão, então ele não é culpado, mas ele se torna responsável pela seleção brasileira, ou pelo um grupo hoje em dia. Porque você aceita uma pressão. Quando você aceita uma pressão, aí o que você faz? Você dá um migué. Uma hora você coloca o cara numa furada. Então, quando eu vejo aí jogador entrando em barca furada na seleção brasileira, eu lembro da minha época, quando eu jogava futebol, que eu via os treinadores me colocando, não é barca furada, é o único momento que você tinha de entrar era aquele. Tacava você 15 minutos, você perdendo um jogo, o jogador expulso, você tem que entrar, entra aí, agora é a sua vez, Flávio. Se vira. Respirava bem fundo e falava assim, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, vou pra cima. A vontade de vencer estava muito grande. Qualquer 10 minutos, 5 minutos estava servindo para mim nessa época. Agora esses jogadores aí não tem essa gana de vencer. Aí quando você pega um jogador que já vem já com essa estrutura toda por trás de um empresário, de um sistema, ou de uma empresa, dentro de um contexto, aí pega um treinador, seja ele da seleção brasileira ou de um time, e ele tem que se render a essas influências, fica difícil de você ver o potencial de um grupo sobressair. Sempre vai faltar alguma coisa. É por isso que você vê às vezes o pequeno perdendo para o grande perdendo o título aonde, que tal. Porque o treinador, em vez de pensar em plano A, plano B, plano C, só pensa naqueles. Só pensa naqueles. Aí os outros ficam lá, chega uma hora que os outros têm que entrar, e às vezes quando o jogador entra, o time está desestruturado. Aí ele quer que tenha o mesmo rendimento que o outro que estava. Como é que é? Mas você tirou o treinador tira os meias que estava alimentando. Aí coloca você num dia na hora que só tem volante. Os meios de criação ele tirou. Aí coloca você, às vezes, quando você está um jogador a menos. Ou coloca você na hora que o adversário cresceu. Você tem que ajudar na marcação, porque você tem que eliminar. Porque, igual eu falei para você, a vida é um jogo. Você tem que saber que posição você entra no jogo. Não é porque te colocaram lá para jogar que você tem que jogar naquela posição. Não, peraí. Você está vendo o jogo como é que tá? Não é hora de jogar no ataque aqui. Então nós jogadores que sabem isso,
a gente tenta fazer isso aí dentro do campo. Agora, como tem essas forças influenciando por trás, essas forças que eu falo de pressões aí, fica difícil. Porque você sabe que você vai ser apenas mais um na engrenagem. É por isso que o futebol hoje em dia não está fluindo aqui no Brasil. Nós não estamos conseguindo ter êxito com nenhum time lá de fora, lá que está nos top lá. Quando a gente pega conjunto para disputar mata-mata de qualquer coisa, está sendo eliminado. Não adianta. Só pode ver aí as estatísticas aí. Nós perdemos aí todas as competições praticamente, que tem aí time daqui, quando vai disputar mundial, ou qualquer outra situação assim em nível mundial, a gente não consegue chegar no êxito. Não consegue chegar no êxito. E quando chega, parece que é igual o Corinthians, quando ganhou lá do Chelsea. Todos os astros conspirando a favor lá. Ali tinha que ser, né? Ali tinha que ser, não é possível. Então, conspirou a favor. Você viu o gol que o menino fez? Como que foi a jogada do gol? A jogada do gol foi uma jogada totalmente espírita. Parece que era uma coisa espiritual. Tudo deu certo. O não sei o que lá cabeceou, a bola sobrou pro Guerreiro, o Guerreiro cabeceou, e foi um rebate-bate. Eu tava assistindo também, eu tava torcendo naquele dia pro Corinthians. Eu falei, quando eu vi aquele gol, eu falei, não, os astros ajudou. Porque o Chelsea estava melhor no jogo, tinha perdido umas 2 chances de gols. Teve um lance lá que o Cássio tirou uma bola lá no instinto, que ele foi na bola lá. Né? Então a qualidade chegando, a confiança chegando, a vontade que esses jogadores estavam lá do Corinthians, a vontade de vencer foi muito maior que a técnica. Ali nós ganhamos pela vontade de vencer. E a vontade de vencer, uma hora ela sobressai da técnica. Nem toda hora também. Uma hora ela sobressai. Não adianta só ter vontade, ter garra. Você tem que também melhorar a sua técnica, você tem que ter humildade para aprender. E também tem que saber também que você tem que mudar hoje em dia um contexto. Né? A gente tem medo, às vezes, a gente fica num estado confortável de não querer mudança, mas através da mudança mental, de atitude da gente, a gente consegue se comportar. E o mais importante, por trás de uma mudança, tem que ter melhoria. Você fala assim, por que eu vou mudar? Se não está melhorando nada. Sim. Você pensa assim, para que mudar isso aqui, se não está melhorando? Ah, vamos mudar tudo isso aqui, mas peraí, não está tendo melhoria nenhuma? Que melhoria você tem? Ah, a melhoria vai ser... Então, a melhoria não é para o conjunto. A mudança está tendo, mas está beneficiando só 2, 3 na mudança. Quando a mudança ela te beneficia um todo, aí sim, a mudança ela está trazendo melhoria. Agora, quando a mudança ela beneficia 2, 3, aí fica difícil.